Bom dia, galera. Hoje é 10 de dezembro, terça-feira, 11h52 da manhã. Gravar aqui mais um videozinho pra vocês. Gente, eu não tô conseguindo gravar esses dias, resolvendo um monte de coisa. Mas eu fiquei de fazer o videozinho da Bíblia lá, de Daniel 2, Daniel 7, né? Eu não consegui fazer da outra vez. Eu vou fazer agora a explicação, sabe? Eu já sabia, eu já tinha estudado. Gente, existem várias explicações para Daniel 2 e Daniel 7. Várias linhas, né, de interpretações. Eu vou falar uma delas, a qual eu acredito, tá? Lógico, existem várias linhas. Por exemplo, o católico, ele já interpreta diferente isso, né? Mas eu vou estar lendo aqui para vocês Daniel 2, sobre a estátua de Daniel, né? Que fala dos reinos da terra, e referente ao meu último vídeo aí, metade barro, metade ferro, para tentar explicar melhor o que eu falei, né? Então vamos lá, Daniel 2. Ai, Jesus, cadê? Ó, Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Então o rei, ele teve um sonho. Gente, a leitura é muito grande, vocês leiam tudo aí. Inclusive vocês macumbeiro, que acompanham meu canal, macumbeiro, lê a Bíblia também, viu? Aliás, vocês também têm o direito de ler a Bíblia. Não é só os cristãos, não. E vamos lá ler. Então a interpretação é que o rei teve um sonho de uma estátua de ouro, né? E o sonho era esse. Ele teve uma cabeça de uma estátua, quer dizer, não de ouro, né? De vários metais. E aqui tá, ó. A estátua, cadê, ó? Grande estátua. Era imensa, extraordinária e perdedora, estava de pé diante de ti, e a aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e o barro, os pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então, juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha da eira no estio, e o vento os levou, e deles não se viram vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. E aqui tem a interpretação que Daniel deu, que são 4 reinos a estátua, né? Aí vamos lá para Daniel 8, porque muitos estudiosos dizem que uma profecia é a mesma profecia, só que usando figuras de linguagens diferentes. Então a profecia de Daniel 2 é o sonho do rei Nabucodonosor. A profecia de Daniel 8 é o próprio sonho do próprio Daniel. E é a mesma profecia. Daniel 8 não, Daniel 7. Tá? Aí são 4 animais, já não é estátua. Mas se refere à mesma coisa. Então eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como o leão e tinha asas de água. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés. Como homem, ele foi dado a mente de homem. Continuei olhando, e eis que aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar o chifre, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. E aqui continua a profecia, tá? Então Daniel 2 aqui, o qual eu li, né? A estátua que o Nabucodonosor teve, o sonho, tinha a cabeça de ouro, peito e braço de prata, o ventre e o quadris de bronze, e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro, né? E aqui está a explicação, ó, né?
Aqui está a explicação. Tu é rei, tá. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, depois um outro reino, terceiro de bronze, o qual terá domínio sobre a terra, o quarto reino será forte, como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim lhe fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro e do oleiro em parte de ferro, será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim como uma parte do reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que vistes do ferro misturado ao barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Gente, lê Daniel 2 todinho e Daniel 7 todinho. Vou dar a explicação para vocês, tá? A explicação que eu já tinha, né? São algumas explicações, algumas interpretações diferentes, mas eu vou falar que eu acredito, tá? Porque, inclusive, exige você estudar história, né? Gente, aquelas aulinhas da quarta série, eu estudei isso na aula de história da quarta série, que a gente fala assim, pra que eu vou estudar isso, professora? O que me interessa o visigodo lá? Não interessa, tem nada a ver. Pois é, né? Tudo que se ensina na escola tem alguma utilidade prática que a gente não entende, né? Então vamos lá, gente. É o seguinte, Babilônia significa cabeça de ouro. Em algumas partes da Bíblia, não só em Daniel 2, o próprio Deus chama a Babilônia como uma taça de ouro na mão do Senhor. Então a Babilônia é trago como ouro, tá? Cabeça de ouro. Existia muito ouro naquele país. Eu fiz uma colinha aqui, gente, porque essas coisas eu coloco no meu celular. Só que como eu só tenho um celular para gravar, não tem como eu gravar e ler o que eu fiz a colinha em outra parte. Então eu tenho que escrever. Então a Babilônia, muito ouro naquele país. Leão com asas. Leão com asas, gente, era aí já é a cabeça de ouro tá em Daniel 2. Leão com asas já está em Daniel 7. É a mesma coisa, é Babilônia. O símbolo da Babilônia era um leão com asas, tá? Se você pegar esculturas que foram achadas pelos arqueólogos, é um leão de ouro, um leão com asas de águia, o símbolo daquele reino, né? E esse leão com asas se põe de pé sobre duas pernas e ele recebeu um coração de homem. Só que ele perdeu as asas. Ou seja, os seus sucessores não teriam a mesma glória que Nabucodonosor tinha, né? Nem conseguiriam as mesmas conquistas simbolizadas pela asa que Nabucodonosor teve, né? E então essa é a Babilônia, tá? O animal, o leão com asas, a cabeça de ouro da estátua. Prata, o peito de prata, né? O peito de prata os peitos de prata são o império do Medo Persa, né? Era o império do Medo Persa. Eles lidavam com muita prata naquele país, eles faziam muita negociação com prata, eles faziam comércio, né, e lidavam acho que com câmbio, enfim, eles negociavam com base na prata. Então, o reino Medo-Prata foi simbolizado como a prata em Daniel 2 por causa disso, né, e é o reino Medo-Persa, né, como um grande urso em Daniel 7. Ele levantou de um dos lados, ou seja, se ele tem um lado é porque ele tem outro lado. Medo persa, um lado medo, um lado persa. E ele levantou de um dos lados com 3 costelas na boca, né? Em Daniel 7. São as principais conquistas daquele império. Ele conquistou a Lídia, a Babilônia e o Egito. 3 costelas na boca. E aí a estátua de Daniel no capítulo 2. Aí tem o bronze, que é o ventre ali, o quadril, enfim, algumas traduções da Bíblia falam ventre e quadril, o outro é só quadril, enfim. Mas vamos lá, o império
de bronze, né? A parte de bronze da estátua de Daniel 2. São os gregos, né? E ele é simbolizado em Daniel 7 como um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, né? Por que que ele é simbolizado como bronze? Porque os gregos utilizavam muito bronze nas armaduras dos seus soldados. Aí ele era conhecido no mundo como um exército que utilizava bronze. Existia até oráculos do Egito que falavam que eles iriam ser conquistados por homens de bronze. E realmente o Egito também foi conquistado pelos gregos, né, através de Alexandre o Grande, gente. Alexandre o Grande foi falado na Bíblia, né? Imagine, né, o privilégio de você ser falado na Bíblia através de uma profecia, né? E eles tinham 4 asas e 4 cabeças, ou seja, o Alexandre o Grande, gente, quem estudou a história aí na escola, quem lembra das aulinhas de história? Ele foi o imperador que conquistou o maior império do mundo em maior tempo, com 25 anos. 25 anos, basicamente ele era um jovem. Ele conquistou um império, muita vastidão, enquanto outros imperadores no mundo tinham que ficar no trono durante muito tempo para conquistar as coisas. O Alexandre o Grande, ele conquistou uma vastidão em muito pouco tempo. É simbolizado pelas 4 asas, ou seja, todo animal geralmente tem 2 asas. Só que ele conquistou com tanta velocidade, que é simbolizado com 4 asas, né, e 4 cabeças. O que é essas 4 cabeças, né? Depois da morte de Alexandre o Grande, teve 4 generais que ficou lá administrando o reino dele e fazendo algumas coisas políticas, né? E aí depois disso teve uma sucessão de vários acontecimentos, mas teve esses 4 generais, né? Depois da morte de Alexandre o Grande. E isso daí, gente, é o bronze, tá? Aí Daniel 2. Em Daniel 2 tem pernas de ferro, é o Império Romano, né? O Império Romano os soldados romanos usavam ferro, né? Usavam ferro ali nas suas armaduras. E ali fala na profecia que ele esmiuça tudo, né? E o Império Romano fazia muita maldade com as pessoas. Eles crucificavam as pessoas. O que ele não pisava, ele mastigava com os dentes. O Império Romano é marcado por extrema crueldade, né? Jesus foi crucificado. E aí o que acontece? O Império Romano, ele teve que destruir, entre aspas, 10 reinos lá da Europa. Aí vem as aulinhas de histórias, né? Da 4ª série. Os ostrogodos, aqui ó, os visigodos, os francos, os vândalos, os suevos, os alamanes, os anglo-saxões, os érulos, os lombardos, os burgúndios, matéria da 4ª série, ó. E aí o que acontece? O chifre pequeno, que derrota 3 reinos, ele destrói 3 reinos, segundo algumas interpretações, é a Igreja Católica, que derrotou os érulos, os vândalos e os ostrogodos, né? Porque o Império Romano depois, ele continuou sobrevivendo através do cristianismo católico, que era um movimento mais político do que religioso, político-religioso, né? Então Daniel 2 fala disso, o quarto monstro, que era diferente de tudo. E Daniel 7 trata ele como Daniel 2 são as pernas de ferro, né? E Daniel 7 fala dele como um monstro de 10 chifres, né? E aí o que acontece? Os pés de barro, gente, aqui ó, pés de barro, metade barro, metade ferro. O que acontece? Esse daí é um outro império, é o Império anglo-americano. Anglo dos ingleses, americano. Os americanos, né, eles têm descendência dos ingleses, né? E a América, os Estados Unidos, ele é um país que ele é a continuação do Império Romano. Aí que vem as profecias, né? Aí já está em Apocalipse também, né? Vai lá para Apocalipse, que fala da besta que recebeu uma ferida de morte, mas continua vivendo.
que parece que é a Igreja Católica, né? Que é o chifre pequeno. Ela recebe, o Império Romano continuou o seu reino através da Igreja Católica, que sofreu uma ferida de morte, mas a Igreja Católica nunca, através da história, ela foi derrotada em alguns lugares, tal, o catolicismo perdeu em alguns lugares, mas ele continuou sobrevivendo. E aí o que acontece? Os pés de barro e metade barro, metade ferro, é o reino anglo-americano. Todos os pais da nação americana, eles falam assim, os pais fundadores da nação americana, baseou os Estados Unidos basicamente com toda a doutrina do Império Romano. O Capitólio americano, né, a arquitetura romana, pode ver lá, se você olhar o Capitólio americano, vem da arquitetura romana, né? Os Estados Unidos, os pais da nação lá, eles são chamados pais da nação, eles pegaram leis romanas para fazer a Constituição americana, né? Os fundadores da nação, né? Vem maçonaria aí no meio? Vem maçonaria aí no meio, mas o que você entende? A continuação do Império Romano hoje em dia é esse reino que governa o mundo inteiro. Não pense só você que é só os Estados Unidos americanos que governam o mundo inteiro. É uma parceria anglo-americana. Os ingleses, que ainda é monarquia, governam o mundo junto com os americanos, que é um presidencialismo. Mas você sabia que até hoje a monarquia americana ainda exerce algum tipo de influência sobre os Estados Unidos? Você sabia que existe algum tipo de poder secreto entre a monarquia inglesa, que ela exerce até hoje nos Estados Unidos? Certos poderes secretos, embora os Estados Unidos ainda houve a independência do reino saxão, né, dos ingleses, mas ainda assim existe coisas assim nos bastidores que a grande população não sabe, né? Então existe esse império anglo-americano que é esse império metade barro, metade ferro, e eles tentaram fazer essa mistura através de casamentos na Idade Média, os reis e rainhas lá da Idade Média que casavam e só sangue real com sangue real, né? E daí que vem, gente, esse negócio que eu falei do último vídeo. Nossa, não vai dar porque é muita coisa para falar. Eu tô tentando resumir aqui, eu acho que vou ter que fazer outro vídeo, não é possível. Não é possível, ai meu Deus. Enfim, aí e todos esses reinos aqui, visigodos, Barari-Bororó, todos os reinos, a Igreja Católica, né? Ela ungia reis no passado, né? Também fala de outras profecias da Igreja Católica, que a Igreja Católica iria mudar os tempos e as estações, e ela mudou o calendário, que antigamente o calendário era lunar. Aí a Igreja Católica instituiu o calendário solar, 365 dias com base no Sol. Então, as Escrituras falam que ela iria tratar de mudar os tempos e as estações. Foi a Igreja Católica que mudou, né? Antigamente nós seguimos o calendário da Lua, hoje nós seguimos o calendário lunar. Quem mudou?